And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, 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 whoa. My love does it good. Eita, música bonita! Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles do Marcelo Sanches. Antes de mais nada, pedindo inscrições aqui no canal, likes, visitas lá na ginger3003.mercadoshops.com.br. Nas próximas semanas deve entrar alguma novidade lá em vinil, em CD, nos próximos dias, enfim, sempre pinga lá, né? Alguma coisinha diferente ou uma reposição, né? Então visitem lá também a minha lojinha online, deem aquela força. De novo, likes aí, likes, inscrições, espalhem para os amigos, né? Olha só, gente, que lindeza! Isso pra gente, né, Beatlemaníacos, Paul McCartney maníacos, isso aqui é um clássico, né? Red Rose Speedway, supostamente o segundo disco solo do Paul McCartney, ou supostamente o segundo disco do Wings, a banda do Paul McCartney, mas eu vou falar para vocês, para mim isso aqui é o quarto disco solo do Paul McCartney, ponto final. Respeito aí os Wings maníacos, o pessoal que curte os Wings, né, como se fosse um grupo assim, né, Paul McCartney, vamos dizer, é o líder da banda, claro que ele era, mas é o Paul, né, gente, é o Paul com a banda de apoio dele, lançando seu quarto LP solo. Esse disco saiu em maio de 1973, eu me lembro até hoje, do dia que eu ganhei esse disco do meu velho pai. Sim, sempre ele, comprando os discos para mim, lá na minha infância e adolescência. A gente morava numa cidade chamada Birigui, escondida lá nos cafundós dos Judas, lá do estado de São Paulo, no noroeste do estado, perto de Araçatuba, terra quente. E naquela época lá, a minha diversão maior já era, claro, né, ouvir discos, e principalmente os discos dos Beatles. Então eu me lembro até hoje, eu ouvindo esse disco assim, depois que eu voltava do colégio, do grupo, né, ouvia. Me lembro muito daquela época, ouvindo Red Rose Speedway. Bom, mas o Red Rose Speedway é um disco que custou para sair, porque ele flagrou o Paul McCartney num período assim um pouco difícil, como eu já falei no último vídeo, né? Tanto ele quanto o John, em 1972, estavam assim musicalmente estranhos, sentindo a ausência um do outro na parceria. Eles faziam as canções deles, como eu sempre falo, cada um fazia sozinho e tal, mas era importante a presença do outro ali, às vezes num palpite, ou mesmo a presença, a coisa de, eu preciso fazer uma coisa legal para o John não ficar me detonando, né? Bom, o John detonava, ele naquela época detonava do mesmo jeito. Mas enfim, vocês me entendem, tinha essa, vamos dizer, esse clima que beneficiava tanto um quanto o outro a comporem músicas legais, né? Ou a compor músicas mais legais, português mais correto aí. Agora, com a separação, lá pelos idos de 1972 e 73, isso sem dúvida fazia muita falta. E o Paul, como estamos falando dele hoje aqui, o Paul estava sofrendo com isso, porque ele realmente não conseguia assim, expressar, né, criar canções assim, realmente marcantes naquele período. Eram boas canções, mas assim, não tinham aquela criatividade, aquela força, aquela energia que ele, por exemplo, conseguiu em algumas canções do McCartney, em boa parte das canções do Ram, né? Porque eram canções do tempo dos Beatles.
que ele compôs lá atrás. O Wildlife já foi um disco, tem boas canções, eu adoro aquele disco, mas em termos composicionais, estéticos, não são assim as melhores canções do Paul. Tem lá Tomorrow, que é linda, tem I Am Your Singer, né, que é uma música muito bacana, muito melodiosa e tal, mas não era o que o Paul podia fazer de melhor, né? E essa fase do Red Rose Speedway também, né, gente, traz essa marca dessa incerteza, desses vacilos, assim. O Paul, e a concorrência estava brava naquela época, gente. Tinha o Elton John, que era assim o cara que estava com um espírito Beatle mais aguçado. O Elton John estava compondo baladas fortes, né? Músicas fortes, com melodias muito fortes, no começo lá da carreira dele, com uma certa inovação na forma dos arranjos. Ele tocava piano muito bem, né? Então o Elton John, vamos dizer, é o cara que estava fazendo a música mais Beatle da época, mais do que os próprios ex-Beatles. O David Bowie era um cara que estava estourando, fazendo naquela época do Ziggy Stardust, né? Do Hunky Dory, grandes discos assim, também com baladas muito fortes, temas assim muito ousados, né, assim, com uma certa profundidade temática, né, filosóficas, né, políticas, sociais. O Bowie, eu sempre falo errado, era um cara que tinha essa coisa muito forte, e também o lado roqueiro, né. Ele estava assim fazendo uns rocks. Quem conhece o disco gravado ao vivo em Santa Mônica do David Bowie, vê lá que assim, ele estava com a banda dele, os Spiders from Mars, enfim, eles estavam afiadíssimos. Então, e isso sem falar de outros artistas, os Stones com Exile on a Main Street, um baita de um álbum duplo fantástico. Ou seja, a concorrência que os ex-Beatles estavam tendo ali naquele momento era muito acirrada, era muito forte. Tinha muita criatividade rolando naquele período, né? Muitas bandas nos Estados Unidos, na Inglaterra, rock progressivo, começando a causar um impacto muito legal, né? Com os arranjos mais complexos, o jazz rock da Mahavishnu Orquestra, enfim, era um cenário muito efervescente, muito criativo. E o John e o Paul e o George tinha causado impacto com All Things Must Pass, mas o George em 72 ele ficou quietinho ali, ele ficou gravando o próximo disco dele e ficou na dele. O Ringo gravou um single de sucesso e ficou gravando filmes e tal. Então o John e o Paul estavam ali. O Paul lançou 3 compactos, né? Give Ireland Back to the Irish, o Mary Had a Little Lamb. O primeiro, uma temática assim mais voltada para um protesto contra os conflitos entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte, mas com uma música muito, muito fraca, muito aquém do que o Paul podia fazer. E o segundo single, Mary Had, com um tema infantil, baladas, né? O Paul, então, em março, começa a gravar um novo material, e a ambição dele é gravar um álbum duplo, porque ele quer mostrar justamente para o público que os Wings faziam um som assim muito diversificado, que eles tocavam baladas, mas também tocavam blues, que era uma das paixões do Henry Mukloff, que era o novo guitarrista da banda, né? Quinto membro dos Wings. Eles tocavam folk, eles tocavam, enfim, rock and roll básico, e então o Paul queria mostrar tudo isso num álbum duplo, né? Mas quando ele... E ao longo do ano de 72 ele foi fazendo gravações esporádicas. Ele fez 2 turnês com os Wings, primeiro no começo do ano, né, tipo fevereiro de 72. Depois em julho e agosto ele fez um segundo braço da turnê. Ele botava o pessoal num ônibus, né, e saía pela estrada, num estilo mais do que hippie, né? Era uma coisa muito legal, né? E os Wings faziam apresentações de surpresa, né? Nós vamos chegar a falar aqui de um disco gravado ao vivo naquela ocasião, um bootleg, né? Vou fazer um vídeo especial. E então ele estava, na verdade, experimentando o público. Ele estava querendo voltar para as raízes, sentiu o impacto de fazer uma apresentação de surpresa numa universidade com um público pequeno, né? Era uma fase assim que o Paul estava
ele buscando alternativas, ele estava buscando começar de novo, né? Que era o que ele queria fazer com os Beatles, queria fazer a banda voltar para a estrada, tocar ao vivo e tal, mas, né, todo mundo sabe que o John, o George e o Ringo, de certa forma, eles não queriam mais saber disso. Então o Paul foi à luta com os Wings. No estúdio, né, ele fez o quê? Ele queria meio que fazer essa coisa de tocar mais ou menos ao vivo, ele queria fazer isso para o estúdio, queria levar esse clima assim, de descontração para o estúdio. Para isso ele contratou o Glyn Johns, o mesmo cara que tentou dar um jeito lá nos tapes do Get Back, Let It Be e não deu certo, né? E olha, gente, o Paul com o Glyn Johns não era para dar certo mesmo. O Glyn Johns, depois de um mês de gravação ali, de gravações, 1 ou 2 meses, ele simplesmente deixou de trabalhar com o Paul, alegando que a banda era muito preguiçosa no estúdio, que fumavam muita maconha, que ficavam lá improvisando longas horas, queimando as horas do estúdio e tal. Então o Glyn Johns falou, olha, chega de Paul McCartney, eu gosto muito do Paul, ele é muito bacana, ele é um cara incrível, mas eu não quero mais trabalhar com ele. E saiu fora. Então o Paul voltou depois de um tempo no estúdio, ele mesmo produzindo o disco, né? E continuou num processo lento. Nesse ínterim ele lançou Hi 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 e Simon, o terceiro single daquele ano, e que aí sim, um single com 2 belas canções, né? O Hi Hi Hi, um baita de um rock and roll, foi banido da programação da BBC por causa das alusões ao sexo que ele faz de leve na música, e Simon, que é uma música, um reggae fantástico. Então ali o Paul já, veja, ele acertava em 2, 3 músicas e errava numas 4, 5, essa era a média. E aí quando ele gravou esse material todo, inclusive ele aproveitou gravações ao vivo, né, que ele fez com os Wings naquela ocasião, para incluir no álbum duplo, né? Ou seja, era um álbum duplo de estúdio, mas com algumas músicas ao vivo, tipo Best Friend, né, The Mass, né, Soil, as músicas do repertório dos Wings, né, do repertório ao vivo dos Wings naquela ocasião. Então ele montou esse primeiro, vamos dizer, acetato, um álbum duplo, e mostrou para a EMI. A EMI torceu o nariz, né? Não gostaram, acharam que as músicas não estavam assim, não eram suficientemente empolgantes para se aparecer num álbum duplo, né? Inclusive um dado interessante, que o Paul passou a gravar, ele começou no Olympic, né, nos estúdios Olympic em Londres, depois ele passou para Abbey Road, e quem estava lá gravando em Abbey Road era o Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Então teve ali o Pink Floyd chamou o Paul para fazer Paul e a Linda para fazerem uns vocais lá que aparecem ao longo do disco, né? Umas falas, né? Umas frases assim, o Henry McLaughlin, né? Também falou qualquer coisa lá, enfim, uma curiosidade apenas, né? E então ficou essa coisa ao longo de todo o ano de 72. Lança um álbum duplo ou não? A EMI não queria. O Paul tinha moral para bancar e falar, não, vai ser um álbum duplo. Mas o Paul também ficou em dúvida. Ele também falou, puta, será que essas músicas são boas mesmo? Será que um álbum duplo não vai cansar o ouvinte? O Paul já era tão malhado naquela ocasião pela imprensa, né, pelo próprio John, né? Então acho que ele ficou assim receoso e segurou. Ele só veio a lançar esse disco em maio de 1973 como um álbum simples. E aí ficou um álbum legal. Agora eu vou dar as minhas opiniões pessoais, que não tem nada a ver com o que foi dito na época. Eu gosto muito de Big Barn Bad, a música escolhida para começar o disco. Acho um rock legal, sim, né? Tanto que o Paul incluiu no programa James Paul McCartney, um especial que ele gravou para a ATV, né, na ocasião, como forma lá de acertos com direitos autorais, essa coisa toda, né, com Sir Lew Grade, que era o dono da ATV, né. Então o Paul gravou esse especial James Paul McCartney até para promover o novo disco, né. Ele pela primeira vez tocou algumas coisinhas dos Beatles nesse especial. Bom, eu vou falar desse vídeo, né, especificamente num próximo vídeo nosso aqui. Depois vem My Love, que é uma balada lindíssima que eu comecei tentando tocar aqui. Foi lançada em single com The Mass no lado B, né? The Mass, um super rock
gravado ao vivo nas turnês dos Wings e que entrou no lado B de My Love. Enfim, foi um compacto milionário, vendeu pra caramba nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Uma baladona ali, né? Um espírito não tão condizente com aquele espírito, como eu disse, do começo dos anos 70 no rock, mas fez um grande sucesso. Get on the Right Thing, eu adoro essa música. É uma música que foi gravada nas sessões do Ram, né? Para vocês terem uma ideia de como o Paul estava indeciso com o novo material que ele estava gravando, que ele foi buscar nos arquivos do Ram algumas composições para incluir no disco. E Get On the Right Thing é uma dessas músicas, eu gosto muito, acho um rock muito interessante. Depois tem One More Kiss, que é uma baladinha bem assim, bobinha, mas bubblegum, mas é gostosinha de ouvir, uma melodia bonitinha e tal. Aí vem Little Lamb Dragonfly, outra música que ele gravou no Ram, uma balada assim, extensa, né? Um pouco arrastada, mas muito bonita, muito bem tocada, com um arranjo muito interessante, uma melodia muito interessante. Enfim, eu gosto muito de ouvir essa música. No lado 2 em Single Pigeon, uma balada curtinha também, uma piano ballad bem curtinha, com uma melodia bonita, tal, mas não é assim uma grande composição, né? When the Night também é um rock assim bem slow, né? Que ele também tocava ao vivo na ocasião, e também é uma música boa, eficiente apenas, não é nada demais. Loop é um número instrumental que eu adoro, acho muito interessante. Se é que há uma inovação estética musical diferente nos discos do Paul nessa ocasião, Loop é a evidência mais forte dessa tentativa de inovação. É um número instrumental que faz alusões, o subtítulo é Um Índio na Lua, né? Então faz lá breves alusões à música dos índios, ao canto dos índios, breve mesmo, né, alusão, né? E é um número bem interessante, com efeitos sonoros interessantes, enfim, um número instrumental bem legal, né, que eu achei. E por fim um medley enorme, né, que tem Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love e Power Cut. 4 pequenos fragmentos que o Paul ali resolveu, né, talvez em homenagem ao Abbey Road, enfim, uma estrutura que ele gosta até hoje de fazer, né, incluir pequenas canções e fazer um medley ali com elas, né, um mix ali desses 4 fragmentos que, olha, se ele tivesse trabalhado em cada uma dessas músicas, provavelmente ele teria conseguido um resultado bem legal, porque são boas melodias, boas canções, né, fortes, mas que ficaram bacana num medley, e encerraram o disco com dignidade. Bom, o álbum duplo que seria lançado, a primeira ideia para o disco, ele acabou saindo agora na Deluxe Edition do Red Rose Speedway, juntamente com várias canções que ficaram de fora, né? Canções que fariam parte do álbum duplo e também outtakes, né, que acabaram ficando de fora. O Paul também gravou nessa ocasião Live and Let Die, né, que saiu num compacto em julho de 73, 2 meses depois do disco. Foi a música feita para o James Bond e que é uma baita canção, um dos maiores números do Paul, da carreira solo dele. De novo eu falo para vocês, ele acertava em 3 músicas e fazia 5 assim, mais ou menos, e o Live and Let Die está entre essas músicas que ele acertava, né? Ele também recuperou das sessões do Ram I Lie Around, que saiu no lado B de Live and Let Die, uma música que eu gosto muito também, um rock bem interessante, um country rock, né? E tem Country Dreamer, belíssima canção dele, acústica, né, praticamente tocada com violões, né, que saiu no lado B de Eileen Wills. Mas aí esse material, Eileen Wills, já faria parte da safra do Band on the Run, que seria lançado também ainda naquele ano de 73, né? E outras músicas aqui que saíram na edição recente, né, do Red Rose: Tragedy, Thank You Darling, a versão de 1982, gravada ao vivo, Jazz Street, outro número instrumental, né? Enfim,
The Mass, né, gravada ao vivo no Reg, né, eu acho que é uma versão diferente da que saiu do lado B do My Love, que é uma música que eu também gosto muito, é um rock, né, assim, mas não é também nada demais, não chega nem aos pés de Back in USSR, Helter Skelter, enfim. Mas eu acho, assim, no cômputo geral, eu gosto muito desse disco. É um disco que me traz boas lembranças pessoais da minha infância. Independentemente dessa relação afetiva, eu acho que é um disco musicalmente, é um disco de busca, um disco de tentativa e erro, mas no meu modo de ver, eu sou meio suspeito para falar, porque eu amo os Beatles, amo o Paul McCartney, eu acho que é um bom disco. Ele é o Paul McCartney, por mais assim indeciso que ele estivesse, assim, ele fez um bom disco, né? Muito bem produzido, demorou para ser gravado, causou repulsa no Glyn Johns, o estilo de gravação causou, mas não importa, é o Paul fazendo um bom disco, bem tocado, bem produzido, as músicas com melodias definidas, bacanas, né? Algumas músicas fortes, dignas da marca Paul McCartney, outras, como eu disse, ali ele estava experimentando, estava tentando ali criar, achar uma forma de compor. E convenhamos, né, gente, o Paul andava muito massacrado naquela ocasião, ele estava muito encurralado, as pessoas estavam exigindo dele um novo Abbey Road, um novo Let It Be, um novo álbum branco, essa que era a verdade. Todo mundo ficava cobrando dele, né? E do John um disco à altura de algum disco dos Beatles. Mas os Beatles já estavam separados, cada um por si. Então o Paul estava ali buscando a inspiração dele, e ele acertaria muito no próximo disco dele, a gente sabe, né? Bom, vou ficando por aqui. O próximo vídeo da discografia comentada será um vídeo para falar das duas coletâneas, da vermelha e da azul. Valeu, gente? Então até domingo eu vou fazer força para estar de volta aqui no canal. Abração para todos vocês. Valeu, pessoal!